Bom, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar com vocês aqui para falar sobre, não o mundo sob o nosso olhar, mas o novo mundo sob o nosso olhar, né? Cenários pós-Covid do que a gente imagina que vai ser. Então, para quem não conhece um pouquinho sobre a Just, né? A Just fez 11 anos esse ano. Somos uma operadora boutique personalizado, trabalhamos exclusivamente com vocês, agentes de viagens. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esses novos cenários, a tendência e a retomada no mercado de turismo, como que vai ser, como a gente acredita que é exatamente na base da confiança, das relações humanas e com que a gente já trabalha há algum tempo com essa reconexão com a forma de viajar, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém para admitir aqui. Tem. Minha apresentação travou. Bom, aqui nós estamos já falando um pouquinho sobre o nosso novo site, que a gente acabou de... Está sendo construído essa semana. E é um pouquinho sobre o nosso prefácio do livro, né, que nós criamos em 2018, foi lançado em agosto de 2019. O que nos move, o que nos causa o desejo de viajar, de conhecer novas culturas, povos, sabores e paisagens. Peraí que deu uma travada aqui na minha apresentação. Há lugares com alma que, de alguma maneira, nos conectam com o meio, nos fazem sentir parte. Há alguns tão singulares que conseguimos sentir sua energia, como se a natureza pulsasse latente ao nosso lado. Hoje temos a necessidade de nos desconectar do meio para nos conectar com o nosso eu interior, com a natureza e com as pessoas. Buscamos hoje muito mais do que viajar. Procuramos experiências, já admiti o povo que está chegando aqui, gente. Buscamos muito mais do que viajar. Procuramos experiências genuínas, momentos significativos, gostos verdadeiros, sensações únicas, conexão. Está meio grande a minha apresentação, pesada por causa das fotos. Então, está demorando um pouquinho para passar. Gente, vamos lá. Viajar nos permite olhar o mundo com novos olhos. Quando temos o contato com a natureza, com o belo, com a paisagem, com as pessoas, com os sabores, algo dentro de nós é transformado. Então, esse é o início do site da Just, a gente começou a criar esse mês. E a gente vai muito de encontro com essa nova ressignificação da vida, né? E a gente já vem trabalhando isso há alguns anos, então essas frases vão muito de encontro com o que todo mundo está falando hoje em dia. Eu participei de muitas lives, muitos treinamentos, e fico muito feliz da Just já estar trabalhando nessa linha há alguns anos. Então, o que vai ser o nosso tema hoje da nossa... Vou falar de live, tá? Gente, eu tô nervosa, vocês acreditam? Todo mundo me conhece pessoalmente, quase todo mundo, mas falar para mim é um desafio pela câmera. Então, se eu dar uma gaguejada, aí vocês não reparam não, tá? Confiança. Então, os pilares que nós vamos falar hoje estão ligados a 4 pilares, que a gente considera que vão ser os principais para uma retomada. Que é a confiança, a solidez das empresas, né? Cash is king. O otimismo realista, obviamente, com o estudo de cenários para essa readequação. Retomada, como que vão ser os novos cenários e as tendências e essa reconexão com uma forma de viajar. Então, como eu vou começar, deixa eu só ver se eu não deixei de admitir ninguém aqui. Acho que não, né? Deixa eu ver, tem alguém mais falando no chat. Cenário, gravando tudo. Gravando, depois eu vou colocar no nosso novo canal no YouTube, tá, gente? Então, vou começar aqui. Não vou olhar mais para o chat, porque senão eu perco um pouco o foco. E aí eu vou abrir para as perguntas, para a gente essa troca no final, tá? Porque o Café com Ideias é exatamente isso. É para a gente realmente trocar. Desculpem aqui esse vermelhinho, eu coloquei aqui, mas eu não sei como tirar. Vamos lá. Apresentação pesada, gente. Confiança. Eu acho que hoje em dia, sempre foi a confiança nas relações, né? Mas hoje é o nosso principal ativo. O que a gente tem hoje nas fortalezas nas nossas mãos? É a relação da confiança nas nossas relações comerciais e com os nossos fornecedores. Então, vocês precisam confiar nos fornecedores que vocês têm, então, por exemplo, como a Just Tour, e eu preciso confiar nos fornecedores que nos atendem, todos os DMCs, todos os hotéis, todos os representantes. Então, a base
da confiança que a gente tem mais de valioso hoje é essa confiança, que isso é adquirido com o decorrer de muitos anos e é o que vai se permanecer. As relações serem muito transparentes. Eu acho que nesse momento a gente precisa ser muito transparente em tudo que está acontecendo. O cliente ele vai ficar muito mais exigente. Quanto mais sincero a gente for nas nossas relações de vida no todo, né? É a base. Empatia, todo mundo tem falado muito dessa palavra e eu sempre coloco ela também como um dos meus pilares. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Tanto como ele está se sentindo, como quando a gente vai montar uma viagem para o cliente, né? A gente tem que pensar como que seria para ele. A gente trabalha com sonhos, então a gente realmente tem que identificar o perfil do cliente e trazer o melhor para ele. Deixa eu admitir mais aqui o Luciano. E o conhecimento da informação. Isso não tem jeito. O cliente ele vai exigir agora cada vez mais de nós. Então a gente está tendo esse momento agora de pausa nas vendas para exatamente a gente conhecer mais sobre os destinos, conhecer mais sobre os clientes e essa relação de confiança se fortalecer cada dia mais. Então, esse primeiro pilar que eu falo da base da confiança, eu acho que é o que a gente tem de mais importante hoje. Vão anotando aí as perguntinhas, por favor. Minha apresentação não vai para frente. Solidez. Eu acho que é um tema que as pessoas, eu falo muito de treinamentos, a Just tem feito cafés com ideias há algum tempo, a gente já opera aí junto de vocês há 11 anos, muita gente me conhece desde a época da Hertz, então nós estamos trabalhando aí numa base de 20 anos, né? Muitas agências me conhecem como eu era promotora da Hertz, visitava lá com a minha pastinha, e eu montei a Just há 11 anos atrás, eu era representante da Interep, a Interep já está comigo também há 18 anos, desde a época da Hertz, e eu acho que a solidez, eu nunca falei sobre isso. Então, eu acho que é importante hoje colocar como que é o cenário por trás da empresa, por trás da marca, como que as empresas estão, porque eu acho que a segurança hoje para vocês é um fator muito predeterminante, para você escolher com quem que você vai comprar. Então, eu acho que hoje o dinheiro é o rei. Ninguém está vendendo nada, ninguém vai vender talvez pelos próximos meses. Então, a gente tem que ter uma proteção de caixa enorme para se preparar para essa retomada, que pode demorar mais alguns meses. A gente estava na esperança de ser março, abril, maio, a gente já ia retomar, né, segurar o caixa de 3 meses, mas provavelmente talvez nada mude em maio, junho, talvez a retomada seja julho, agosto. Então, percebe que você vai ter que segurar o seu caixa, ou talvez sangrar seu caixa, como eu falei com algumas agências, durante 6 meses. E muita gente não vai sobreviver. Muita gente já não está conseguindo sobreviver agora. Tem um estudo aí que a maioria das empresas no Brasil sobrevivem por 32 dias, então muita gente, infelizmente, já quebrou, já diminuiu suas estruturas a 10%, 20%. Então, agora é a proteção do caixa. Graças a Deus, a Just é sólida. Nos últimos 11 anos, a gente fez um caixa. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente trabalha com muito volume de dinheiro e você preservar o seu caixa nesse momentos de crise, como a gente já teve outras, né, gripes suínas, H1N1, enfim. Você precisa ter caixa, capital de giro para se segurar durante esse mês. A Just sempre teve o hábito de pagar muito os fornecedores já logo depois que a venda foi efetuada, para a gente não trabalhar em cima de câmbio. Então, isso é uma coisa muito séria. A gente pré-fixa e compra a moeda. Então, a gente precisa ter muita confiança nos fornecedores que a gente opera. Então, todos eles que estão com créditos nossos hoje, né, porque a maioria, graças a Deus, não pediu cancelamento, pediu crédito. Então, 90% das vendas da Just, graças a Deus, foram feitas com crédito e 80% está na mão desses fornecedores. Então, isso tudo já foi feito remessa para o exterior, já está prefixado. E a gente está fazendo essa reavaliação constante. Então, a Just tem uma estrutura enxuta, né? Nós somos 9 pessoas, a vida toda eu sempre fui um pouco reticente e crescendo aos poucos, degrau por degrau, e eu acho que isso tornou a Just hoje sólida para poder passar por isso. E a gente, lógico, está usando a MP, né? A gente diminuiu a carga horária das pessoas, então todo mundo trabalhando de casa, home office, mas eu não demiti ninguém. E esse momento agora a gente está utilizando exatamente para organizar todos esses processos. O que a gente precisa de vocês? Qual que é o segredo que a Journey México, na gripe suína lá no México, disse? Ele quase quebrou, ele é um case de sucesso, a frase cash skin que muita gente usou é dele.
que ele praticamente devolveu todo o dinheiro para as agências, reembolsou todo mundo, praticamente demitiu 80% da equipe e quase não se manteve, porque ele pegou o capital de giro dele e fez lá o reembolso. Então, se a gente não evitar ao máximo esse reembolso, continuar com os créditos para viagens futuras, a gente não consegue se manter. Então, o grande segredo, não está vendendo por 6 meses. Eu preciso manter meu caixa durante o último ano inteiro que eu vendi. Então, eu preciso que vocês trabalhem junto aos clientes para que realmente eles remarquem a viagem. Essa fase de remarcação praticamente já existiu em março e abril, talvez em maio a gente já comece a vender. A gente já está com vendas já para junho, para o Carmel Taíba, a gente já está com solicitação para a Turquia em setembro, grupo para Galápagos, né? Já me pediram navio para o Dia dos Namorados o ano que vem. Então, tem coisas que vão acontecer, né? Então, eu vou falar disso aqui um pouquinho para frente. Então, a gente tem que evitar o reembolso, tem que ficar com créditos. E muita gente, eu conversei com muita gente nesses últimos dias, isso é muito bom, que a gente acaba se aproximando mais do cliente, a gente tem mais tempo para conversar. E os hotéis e os DMCs vão ter que se adequar a essa nova realidade. Que é bacana. Um exemplo que vem bem claro na minha cabeça, por exemplo, Six Senses Lamo, estava conversando com a Maria Alice, ele está fazendo, você pode fazer reservas para dezembro e o reembolso 5 dias antes do embarque. Então, aquelas tarifas não reembolsáveis, aquelas tarifas não flexíveis, isso vai deixar de existir provavelmente. Isso não é uma certeza, que é um bate-papo, são coisas que eu acredito que possam ocorrer no futuro. Vão ser regras mais flexíveis para a gente poder trabalhar com mais segurança para o cliente. E isso para a gente é maravilhoso. Então, olhem a oportunidade. A gente vendia muitas tarifas não flexíveis, não podiam reembolsar, e agora, para poder trazer o cliente com segurança para comprar com a gente, está dando remarcações até 2 vezes em 2 anos, ele pode comprar com a tarifa agora para viagem daqui 12 meses. Então, vamos aproveitar essas oportunidades e nos reinventar. Acho que a palavra da vez, o mundo não vai ser o mesmo, a gente tem que se reinventar. Então, a parte da solidez, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, me avisem. Toda a equipe da Just está trabalhando, a gente não demitiu ninguém, graças a Deus. Eu vou segurar a barra com esse capital, né, com esse caixa que nós temos até o primeiro semestre. Segundo semestre, a gente pensa em uma mudança, né? Então, cada dia é novo, né? A gente vai trabalhando esse cenário dia a dia. Então, vamos para o terceiro pilar. Bom, otimismo realista e estudo de cenários. Então, falando um pouquinho sobre a segurança, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a segurança das pessoas. Desde que eu cheguei de viagem, não sei se as pessoas acompanharam, eu estava na Polinésia Francesa, fui expulsa do paraíso, literalmente. Entrei no país, fiquei 3 dias, a gente teve que retomar as barreiras, as fronteiras estavam se fechando, os Estados Unidos ia fechar, eu estava de American Airlines. E enfim, tinha que prezar pela segurança das pessoas. Então, desde aquele dia, eu nunca mais fui no escritório, fiquei em quarentena antes mesmo do Brasil tomar essas atitudes. Então, eu estava conversando com a minha coach e ela falou uma coisa muito interessante, que eu vou expor agora, nem estava na minha pauta. O que é o mais importante, as pessoas ou a empresa? Aí eu falei, as pessoas. Ela, não, a empresa. As pessoas são importantes, mas para você manter pessoas, a sua empresa tem que estar saudável. Então, você precisa avaliar. E aí eu cheguei, conversei com toda a minha equipe, ela se mostrou totalmente predisposta a mudar. A gente, tá todo mundo trabalhando na MP, mas trabalhando o dia todo, trabalhando em fichas técnicas, nos nossos roteiros, no nosso site novo, todo mundo empenhado, e o novo profissional vai precisar ser desse jeito. Não existe mais o profissional antigo que não se atualize, que não estude, que não esteja predisposto a vestir a camisa da empresa. Na verdade, não é funcionário. Eu nunca tive meus colaboradores como funcionários. Eles fazem parte do processo. Todos eles provavelmente devem estar me ouvindo. E foi muito bacana estar com todos eles próximos. Camila, estamos com você. Vamos nos adequar. A Just vai sair dessa, como você sempre é uma pessoa otimista. E não é só otimismo, é um otimista realista e com caixa. Então, eu acho que o grande segredo é você diminuir seus custos fixos, readequar tudo que você precisa, porque você não vai entrar à venda, então você vai sangrar seu caixa durante alguns meses, mas está todo mundo ali engajado por um novo propósito. E esse propósito a gente está muito empenhado para que ele realmente daqui 2, 3 meses ele se mantenha, e a gente vai conseguir trabalhar toda essa linha realmente que a gente sempre buscou trabalhar. O otimismo, né, realista, vezes estudo de cenários para essa readequação. Então, o CRM, a Lilian, que é uma das nossas consultoras, ela faz gestão de pessoas, veio do mercado de São Paulo, uma realidade diferente um pouquinho do nosso mercado. Eu falei assim, Lilian,
vendas não estavam acontecendo, vamos me ajudar, então, a fazer o CRM da empresa, fazer a pesquisa de satisfação, nenhum cliente praticamente conhece ainda, eles vão ter a liberdade de falar o que a gente tem de fortaleza, o que a gente tem de fraqueza. Eu quero entender o perfil de cada agente, de cada cliente, porque eu, Camila, que estou no dia a dia, eu sei exatamente como falar com uma agência que bate papo, que a gente fala bom dia, loura, e está conversando o dia inteiro, daquela agência mais introspectiva, mais objetiva, que eu preciso atender na hora, e que ela é muito objetiva e prática. Então, assim, eu estou na linha de frente do comercial, sei muito bem isso. Eu precisava treinar a minha equipe para que ela realmente tenha esse perfil. E ninguém é igual a ninguém. Ninguém vai agradar todo mundo o tempo todo, e essa é uma realidade, nós somos seres humanos. Então, o papel da Lília era analisar esse perfil do cliente, porque cada agência é única, cada cliente é único, e ele deve ser tratado com essa unicidade. Eu sempre pensei nesse sentido de unicidade, e eu quero trabalhar mais ainda isso, porque eu sei que viajando, fazendo feiras, criando todo esse portfólio da hoje nos últimos 5 anos, eu deixei muito a desejar nas visitas, clientes que estão comigo há mais de 10 anos, eu falei com muitos clientes que muitos anos eu não falava, levei o livro na casa deles, porque a vida inteira eu fui boy, eu era comercial, sou do operacional de fazer cotação, adoro que as pessoas me liguem para tirar ideias de como montar o roteiro, mas eu preciso que a minha equipe dentro do escritório esteja alinhada com esse propósito e com esse perfil dessa agência. Então, para a gente, o momento agora era importantíssimo fazer isso, e é esse pensar que eu quero que vocês levem para o cliente, porque nós trabalhamos costurando juntos, né? Não adianta eu fazer também essa costura com vocês se vocês não fizerem com o cliente final, porque eu não tenho acesso a ele, né? Vocês que têm que identificar o perfil dele, saber as preferências e os hobbies dele, traçar esse perfil mais adequado para que a gente possa ser o mais assertivo, tá? Porque hoje eu percebo que na nossa avaliação, né, a Lilian falou com mais umas 50 pessoas, a maioria falou dos pilares da Just, confiança e know-how. Isso nunca foi colocado em prova. Eu acredito na Just, eu tenho confiança na Just, eu tenho confiança na Camila, sei todo o potencial de vocês, mas era o tempo de resposta, era a precisão, e para que a gente faça isso da melhor forma e adeque para melhor atendê-los, eu preciso também que vocês sejam assertivos e que a gente trabalhe por esse bem comum. Então, além da gente trabalhar o cliente com essa unicidade e a gente saber agora qual que é o perfil de cada agência e também direcionar para o consultor correto, que é o que a gente está fazendo, a gente está fazendo a renovação do nosso mix de produtos. A gente já tem trabalhado com o Brasil há alguns anos, vocês sabem, né? Eu tenho viajado muito para dentro do Brasil no último ano. E o foco vai ser realmente o Brasil e as fronteiras mais próximas, né? O Jean está falando muito sobre isso também nos relés chateaus dele de América do Sul, graças a Deus. Eu conheço a maioria, são incríveis e são de hotéis de experiências únicas, que eu vou colocar alguns aqui também no slide. E o cliente vai buscar essa coisa do escapismo, né? A conexão com a natureza e esses destinos fora do óbvio. Por que eu falo fora do óbvio? Dentro do Brasil, o Brasil é um dos países mais lindos do mundo, que tem uma geografia difícil, né, de se locomover. Mas a gente vende muito mais praia, Nordeste, Gramado, Natal Luz, aquelas coisas mais enlatadas. Não que eu ame, que não ame uma praia, pelo contrário, acho que praias igual ao Brasil não existem. Mas a gente está procurando agora destinos diferentes, né? Trabalhar Pantanal, Amazônias, Rota das Emoções, o próprio Jalapão aqui ao lado, no Tocantins. Então a gente vai fugir um pouquinho desses destinos fora do óbvio, que tem um preço muito bom, que a pessoa às vezes pode ir de carro, também vai ter essa tendência, né? E aí, para isso, a gente está criando um novo site da Just, que é o meu segundo filho. Eu não imaginava que ia dar tanto trabalho igual o livro, mas eu quero fazer um site diferente de qualquer outro site que existe no mercado. Ele também vai ser autoral, com fotos autorais. A gente vai ter um canal lá que vai chamar O Mundo Sob o Nosso Olhar, que vão ser esses roteiros de nossa curadoria. E vão ter também prontas referências com valores para facilitar a cotação e agilidade para o cliente final. E também foi uma das coisas que a gente ouviu reclamação, tempo de resposta. Então, se vocês tiverem essa pronta referência, né, no site, vai ficar muito mais fácil vocês também trabalharem. O cliente pediu um orçamento, sei lá, para a África do Sul. Me cota aí Kruger, Cape Town, Johannesburgo. Olha lá, tem um roteiro escapadas para a África do Sul, 7 dias, 6 noites, $1.400. Ou $2.000, dependendo, né, do lote, $3.000, $10.000, o céu é o limite, né? A gente trabalha muito todos os perfis de hotelaria, isso que é bacana também, que eu não coloquei na apresentação, mas vale falar, muita agência identifica a Just como operadora de luxo. A gente não trabalha só o luxo, a gente trabalha esse luxo que é a personalização, a curadoria e sair do óbvio. A gente gosta de destinos e de hotéis que tragam algo a mais para o nosso portfólio. Mas a gente trabalha desde o 3 estrelas até o 5. Eu não vou trabalhar com
com um albergue, com Airbnb, essas coisas a gente não trabalha. Até inclusive os hotéis de rede a gente tem ele muito bem ali no site da Intereb. Então, dentro da Just você consegue ter um mix completo de tudo que o cliente... Ai, deixa eu dividir as pessoas aqui. De tudo que o cliente precisa. É só a gente adequar aquele perfil que eu falei lá na frente, né? Que a gente precisa entender o perfil do cliente. Cliente, eu estava falando com uma agência assim que está com a gente também há 8 anos essa semana. E ela falando, Camila, chega muita gente na minha agência querendo Maldivas e sai com Gramado, sai com um Tulum. Por quê? Ele chega com aquela percepção e ela soube identificar, traçar e o cliente ficou satisfeito, que é cliente dela hoje há 5, 6 anos. O cliente tem aquele sonho de Maldivas, né? Todo mundo sonha com Maldivas. Mas às vezes o orçamento do casal é 20 mil reais. Qual que é o primeiro passo que você tem que fazer? Vamos consultar o aéreo. Quanto está o aéreo para aquele destino? Só o aéreo vai estar 15 mil, sobra 5 mil. Um dólar, vamos colocar o dólar antigo a 4, quanto que dá isso em 5 noites de Maldivas? Você vê que a conta já não vai fechar. Então, o seu papel de consultor é exatamente identificar o perfil de acordo com o orçamento que o cliente tem e trazer ele para aquela expectativa da realidade. Olha, Maldivas, nesse momento, não cabe no seu orçamento. Você vai investir 35 mil. O que você acha de guardar esse dinheiro durante mais um ano? No ano de casamento vocês vão para Maldivas e você vai para Tulum, num hotel maravilhoso boutique, uma identificação do mesmo perfil, águas turquesas, sabe? Então eu acho que exatamente esse é o papel do consultor, traçar o perfil do cliente, mas não trazendo a decepção para ele, não, esse destino não é para você, você não tem dinheiro para isso. É aquela delicadeza, sutileza de identificar o perfil e adequar. E aí ele vai, nossa, que bacana, ela me trouxe para minha realidade, que é o que eu tenho hoje, de tempo, de distância, de valor, mas ela me trouxe uma possibilidade de um hotel que talvez ele ia ficar num 3 estrelas, errado, que vai ter uma experiência muito melhor com isso, né? Então, a gente vai colocar essas prontas referências para ajudar vocês nisso. Olhou lá, coube dentro do orçamento, aí a gente começa a traçar talvez o personalizado. Então, aqui no site, eu não vou adentrar muito, mas a gente vai ter essas 4 linhas de roteiro de viagem para garantir uma experiência única e especial. Então, vão ter os sob medida, que são esses criados de acordo com o perfil de cada viajante, moldados aos desejos e expectativas dele. Então, a gente identifica os interesses, necessidades, oferecendo os melhores roteiros, serviços e hotéis, que é o que a gente mais faz hoje dentro da Just. Mas a gente acaba não sendo assertivo porque vai e volta esse orçamento muitas vezes e o que faz com que a gente realmente tenha um tempo de resposta maior. Então, se vocês nos ajudarem a serem mais assertivos com os clientes, a gente tem várias ferramentas para isso, a gente tem fichas técnicas, aquela coisa de estar mais próximo do cliente, em terras de WhatsApp, eu falo para minha equipe, ligação é serviço VIP. Quem falou isso foi a Rogéria, um dos treinamentos que ela fez comigo há muitos anos atrás, quando a gente abriu o departamento de personalizado dentro da Just. Gente, o sucesso de uma pessoa é ligar. Eu, por exemplo, fiquei na Just em janeiro, foi o nosso mês do boom. Claro, acho que foi mês de boom para todo mundo, mas todos os orçamentos que passaram pela minha mão, gente, vamos ligar. Tá, vamos identificar o perfil do cliente aqui. Não, esse roteiro não tá assim, vamos fazer assado. O que você acha de mudar esse hotel aqui? Sabe, como que é o perfil do seu cliente? Qual que é a idade? O que eles não abrem mão? É clássico, é moderno? Eles querem conexão? Gostam de hotéis de rede? Gente, são perguntas muito básicas que vai identificar o perfil do cliente. Isso não é segredo nem para mim, nem para ninguém. É só realmente adequar. Então, esse sob medida precisa dessa ajuda de vocês. O mundo sob o nosso olhar são esses da nossa curadoria, nessa unicidade, de todas as viagens que foram feitas através da Just, que a gente adquiriu do nosso portfólio nesses últimos anos. Então, a gente tem trabalhado esses roteiros, a gente vai subir pelo menos 50 roteiros para o próximo mês aí. A gente começou com Mendonça, fizemos a Rota Jardim, que foi um self-drive que eu fiz. Os grupos especiais da Just Tour, né? A Denise que cuida desse departamento, quem conhece a Denise está comigo também há mais de 10 anos, e hoje ela cuida dos grupos, e eles são feitos sob medida. A gente acaba fazendo algumas saídas garantidas da Just, a gente cria essas saídas de acordo com o perfil aventura, gastronômicos, espiritual. Coloca no mudo, por favor, quem não estiver. E a gente pode também desenhar de acordo com o perfil dos seus viajantes, que eu vou falar lá na frente, que eu acho que vai ser uma super tendência, viagens de grupos compartilhados com pessoas com interesses em comum. Isso a gente já tem feito há muitos anos.